Qual que, pra você, então, é o jeito certo de olhar o dinheiro, então? Fica rico logo, porque enquanto você não estiver rico, você é um escravo da sua vida. Você é escravo. Não tá rico, é escravo. Ele é um dos maiores influenciadores do mercado financeiro brasileiro e fundador do Grupo Primo, que faturou 243 milhões de reais em 2024. Também controla a Portfel, a maior consultoria de investimentos do país, com mais de 500 consultores afiliados e cerca de 9 bilhões sob gestão. Trabalhou por 7 anos como assessor de investimentos e conquistou sua liberdade financeira em 2017, quando vendeu sua participação em um escritório afiliado à XP. O convidado de hoje é Thiago Nigro. Você acredita que tem como vencer sem ser obcecado? É impossível, cara. Você se doar num nível tão profundo se você não tiver um probleminha, eu acho. E geralmente esse probleminha vem de uma grande dor, cara. Eu era um cara que precisava da aprovação social, consegui, o dinheiro me comprou toda essa liberdade, e aí eu achei que eu era livre, depois descobri que eu não era livre. Como assim? Eu não tinha dinheiro e eu era um escravo. E aí eu consegui dinheiro. No momento que eu podia fazer o que eu quisesse, eu descobri, depois de refletir, fazendo perguntas, que na verdade eu não era livre. Eu era muito mais escravo do que eu era antes. Porque agora eu era escravo do prazer. Eu era escravo dos meus desejos. Eu era escravo das coisas que eu queria. Então o que me libertou de fato foi eu... Turma, antes de começar o episódio, eu tenho um recado muito especial de um dos patrocinadores do Como Você Fez Isso, que é a Trinca, que agora está em cartaz no Vibra São Paulo. Se você não garantiu o seu passaporte, agora, sessões novas, temáticas, cada dia com um tema diferente. Você pode adquirir várias sessões ao longo do ano inteiro. Só clica no link. A Trinca foi um sucesso. Mais de 80 mil empresários passaram pela turnê no ano passado e esse ano vai ficar também muita gente de fora se você deixar para a última hora. Então clica no link, veja todo o nosso calendário e garanta agora o seu passaporte para você estar em apresentações que são únicas, temáticas e, obviamente, a maior formação de empresários do Brasil vai acontecer no Vibra São Paulo com a Trinca, tá bom? E agora, vamos ao nosso episódio. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E eu recebo, como vocês viram na nossa introdução. Primeiro, a produção fez cada vez introduções melhores, mais bonitas. Então, como eu tô feliz de receber esse cara que é meu amigo, gosto muito dele, tem uma relação maravilhosa, admiro, um cara de uma competência e de um talento incrível. Então, senhoras e senhores, palmas para o meu amigo Thiago Nigro. É diferente, né? Uau. Aqui é diferente. Cara, quando eu tiver de autoestima baixa, eu vou vir aqui sempre, cara. Eu já recebi 3 vezes aplausos aqui. É maravilhoso, né? Aqui, como você fez isso, a plateia é maravilhosa. Hoje, especialmente, estamos recebendo uma plateia maravilhosa. Aqui, cadê o tchauzinho da plateia? Você vê, plateia animada. Você vê, tem treinamento, meia hora antes do episódio com a plateia. Entendi. É que eles não viram a plaquinha levantada aqui atrás, né? Palmas. Primeiro, obrigado, Thiagão, por estar aqui. A galera vem pedindo você loucamente. E eu adoro bater papo com você, porque você é um cara que... pra mim, você é um excepcional comunicador. Além de ser um empreendedor de muito sucesso, de muito talento, você é um comunicador que você consegue trazer, às vezes, coisas que são complexas para a maioria das pessoas de um jeito simples. E o teu core falar é dinheiro. E, obviamente, a gente tá no podcast que chama Como Você Fez Isso. Uhum. Então, você vê que ele já vai dando indícios do nosso papo, né? Uhum. Porque quando a galera vê Thiago Nigro, a galera vê dinheiro, né? Grana, riqueza, começou com Primo Rico, né? Uhum. Então, né, você começou a tua exposição pública com um canal chamado O Primo Rico. Então, acho que a pergunta é... Só, assim, acho que é importante, você me trouxe uma reflexão séria agora, de vida, profunda. Por quê? Sério? Já Você começou assim? Já começou assim. Antes da pergunta, já veio a reflexão? É, cara. Então porque manda. você falou assim, quando as pessoas olham pro Thiago Nigro, elas pensam em dinheiro. E quando você falou isso, eu entendi por que as pessoas têm reações tão distintas quando elas me veem ou ouvem meu nome. Porque as pessoas olham pro dinheiro de formas muito diferentes. Exatamente. Então tem alguns que olham pro dinheiro como uma solução, como uma esperança, como uma coisa incrível, como uma ferramenta que vai viabilizar sonhos. Mas tem aqueles que olham pro dinheiro como o inimigo, uma coisa destruidora, O cara tá que atrapalha a sua machucado em vida. relação à grana. Tá machucado, ou que você não consegue, mas gostaria, e aí por isso você desconta, etc. Então eu nunca tinha parado para refletir nisso, cara. A opinião das pessoas sobre mim acho que diz muito mais sobre elas mesmas do que sobre o que e como eu falo. Obrigado por isso. Não, e você trouxe uma coisa que já meio que já vai dar o tom do nosso papo, né? É o que você falou, eu falo de dinheiro.
E tem gente que tá muito bem resolvido em relação a isso na sua própria cabeça, na sua concepção, e tem gente que, cara, não dá bons significados, então eu fico naquele fogo cruzado, né? Então, eu fico naquele fogo cruzado. Tem gente que fala, pô, Thiago, obrigado, ou pô, esse cara só fala de dinheiro, né? Então, a primeira coisa é, como que você hoje pensa sobre dinheiro? Porque é muito legal, porque você veio evoluindo junto com a sua própria audiência. Te acompanho faz mais de 10 anos, pouquinho, sei lá quanto tempo. Desde quando a gente se encontrava na academia lá antigamente, Lembra? né, cara? Putz, cara, você gravava, era você e o Kaique, a equipe só. Eu caí, cara. Você e o Kaique, a equipe só. Então, e obviamente você veio tendo um entendimento sobre dinheiro diferente. Então, o como pra eu começar, eu acredito que, cara, a riqueza ela começa aqui, ó. Mas na tua cabeça. Que as nossas ações são reflexo daquilo que a gente pensa. Sim. Ah, Posso, assim, para começar um pouco da definição de como eu vejo dinheiro, é exatamente esse é o ponto. Vou começar do você fim. enxerga o dinheiro hoje? vou começar do fim, Tá. tá? Mas eu vou te dar um presente antes que entregue um pouco como eu penso sobre dinheiro hoje, que é esse livro, que é O Homem que Comprou o Tempo, né? Então esse Joga daqui presentinho assim de cara? é um presentinho, um livro que não está disponível ainda, está na pré-venda, mas ainda não lançou, então você está recebendo antes de lançar. Ah, E ele mostra um pouquinho sobre como eu vejo o dinheiro hoje. Ele foi um livro escrito que eu não tenho dúvida que é a minha obra-prima até hoje. nossa, bonita capa, hein, cara? Bem bonito, bem bonito. A gente fez ele numa lâmina dourada, brilhante, então ficou bem legal. E o título do livro é O Homem que Comprou o Tempo. Deixa um autógrafozinho, só assina. Olha só, eu combinei o seguinte, uma coisa. Toda vez que eu assinar um livro agora, eu vou botar o número da minha assinatura. Essa daqui é 03. Essa daqui é 03. Então eu vou Vale, anotar... vale, né? Essa aqui vale, Esse né? aqui vale. Porra. O top 3 vale, vai ser numerado. Legal. E então esse livro é uma grande reflexão sobre o dinheiro, no final das contas, né? E o título dele é O Homem que Comprou o Tempo. Tá. Então o que é o dinheiro para mim hoje? O dinheiro, ele é o tempo. O dinheiro é o tempo. Antigamente, o dinheiro ele não era o tempo. Você nunca enxergava assim? Você não enxergava assim antes? Não. Antigamente, eu não tinha tempo, talvez, para enxergar de fato qual era o real valor do dinheiro. Para mim, o dinheiro era muitas coisas. Era uma mistura de problemas emocionais, brigas em família. Era uma mistura de ostentação, sonhos e prazer. Muito prazer. Mas com o passar do tempo, o dinheiro ele deixou de representar tudo isso. Ele se transformou numa ferramenta que permite que eu possa fazer os projetos que eu quiser, porque agora eu tenho tempo. Quando você não tem dinheiro, você não tem tempo para as coisas. Então você acaba virando escravo da sua própria rotina e você é obrigado a fazer coisas que você não quer, porque você precisa. E quando você tem dinheiro, você pode fazer o que você quer e você pode jogar o payback das suas ações lá para frente. Então ter dinheiro permite que o payback das suas ações seja jogado lá para frente. Bom, hein? Então o ter dinheiro te traz essa liberdade, Muito bom. onde você não precisa do retorno imediato das suas ações. Por isso você pode fazer de fato o que você acredita. Então, às vezes, se você for pensar no empreendedor, tem aquele empreendedor que está no meio da empresa que ele precisa vender agora, senão ele vai fechar a porta. Exato. E tem aquele que ele sabe que precisa vender, mas ele quer primeiro passar por esse processo, porque vai ser melhor para o cliente dele e para ele, para que ele de fato venda o que ele quer e não venda o que ele é obrigado, por mais que às vezes seja uma coisa que nem vai ser tão boa assim para o cliente. Sim. Porque senão ele vai fechar as portas. Então, o dinheiro, para mim, hoje, ele representa o tempo. Só que é um tempo que é uma espécie de alquimia do tempo, onde você pode, de alguma forma, pegar esse tempo, colocar no pacotinho e passar ele adiante. Então, se você deixa uma herança para seus filhos, você acabou de dar, cara, um legado da sua vida, anos de trabalho, anos de conhecimento acumulados num pacote, você deu para ele. Então, seu filho pode pegar, rasgar isso daqui, ou ele pode viver muito mais. Porque imagina, se você deixa uma herança para um filho, com sabedoria, ele não é mais obrigado, cara, a ralar do jeito que ele ralava, sem propósito na vida dele, e abrir mão de coisas que realmente são muito importantes na vida para poder pagar as contas. Então você acabou de dar tempo para ele, né, no final das contas. Então o dinheiro hoje é super poderoso, ele compra a sua liberdade e de alguma forma, se passar do ponto também te escraviza. Existe um equilíbrio interessante sobre isso, mas dinheiro é uma das ferramentas mais poderosas do universo, com certeza, porque Deus está acima de tudo. Mas a única coisa que rivaliza com Deus, ou única não, mas talvez o que mais rivaliza com Deus na Bíblia, por exemplo, é o dinheiro. Sim. Então você tem Mamon, que representa esse Deus. Exato. E por que o dinheiro é um Deus tão poderoso? Porque o dinheiro, ele pode te dar muitas coisas que Deus também dá. Poucas coisas dão coisas que Deus também dá. O dinheiro é uma delas. Só que é claro que ele nunca vai te entregar essas coisas do jeito que Deus dá. Mas ele te entrega. Quais são essas poucas coisas na sua... Paz. As pessoas falam, não, às vezes você tem dinheiro e não tem paz.
Tá bom. Se você não tem dinheiro, você não tem paz. É muito difícil. Ah, não, mas não é assim. Pô, peraí, então quer dizer que você tem um filho, você tem uma filha que tá morando num lugar perigoso, onde o seu vizinho aqui se ouve grito o tempo todo, ali estão sendo assaltados, ali rola estupro o tempo todo, ela tem que ir pra escola a pé, você tá tranquilo, isso te dá paz? Não te dá paz. O dinheiro vai te dar paz, isso daqui. Você não sabe se você vai ter segurança se você não tiver dinheiro. O dinheiro te dá segurança também. Então o dinheiro te dá segurança, o dinheiro te dá paz, o dinheiro te dá uma série de coisas que você geralmente busca em Deus. Por isso que é tão difícil quando você tem dinheiro você buscar Deus. Porque o dinheiro vai te entregar quase tudo que Deus dá. Mas Deus tem sempre um grau acima de paz, um grau acima de segurança. Deus pode dar tudo isso. Mas a gente pode confundir as coisas e transformar Deus no nosso dinheiro. Então Deus é muito poderoso. Desculpa, o dinheiro é muito poderoso. E ao mesmo tempo que ele é muito poderoso, ele também é um grande perigo pra gente. É difícil gerenciar isso. Então, o dinheiro no final das contas também é energia. O dinheiro também é energia. Porque tem uma velha história de um rabino que ele vai subir num palco para dar uma palestra. E aí, um pouco antes de subir no palco, ele chega pro contratante e diz o seguinte: me dá $10 mil agora para eu subir no palco. Ele fala, não tem como, tá louco, já acertou. Ele falou, não, mas eu quero $10 mil agora, senão eu não vou subir. Ele fala, você tá maluco? Eles se juntaram, foram lá, deram $10 mil para ele. E aí ele foi e subiu no palco e arrebentou, e o pessoal ovacionou ele, foi incrível, a melhor apresentação de todas. Ele voltou do bastidor, chegou pro contratante, o contratante elogiou, ao invés de estar bravo, falou que incrível que foi sua apresentação, impressionante. Aí eu falou, toma aqui de volta os $10 mil. Ele falou, não, mas não precisa. Ele falou, não, mas toma de volta, eu combinei com você. Ele falou, mas por que você me pediu então esse dinheiro? Aí ele disse, você não tem noção da diferença que faz você subir num palco com $10 mil no bolso. Ou seja, o grau de confiança e energia que isso trouxe para ele é poderoso. Então o dinheiro ele também aumenta sua autoestima, ele aumenta sua confiança. Meu Deus! Quem é esse magrão aqui, cara? Eu vim estragar esse negócio aqui. Tá muito organizado. Caramba, cara. Esse é o Flávio Augusto. Esse é o Flávio Augusto. Valeu, deixa eu correr lá. Palmas para o Flávio, Esse é o cara que comprou o tempo. Esse comprou o tempo de verdade. Cara, muito boa essa história. É muito aleatório, né? Estamos falando aqui, passa o Flávio Augusto para dar um alô. Você acha que essa visão sua... Porque, obviamente... Por que é tão difícil as pessoas se resolverem com o dinheiro? Assim, primeiro mentalmente, energeticamente, socialmente. Por que você acredita que tem esse lance? Até você não vê amadurecendo do jeito que você enxerga dinheiro? E qual que é o trabalho que a gente precisa fazer para buscar esse amadurecimento, o jeito que eu entendo, o jeito que eu penso sobre, o jeito que Qual foi o seu trabalho? Será que você se questiona, você olha o comportamento humano, você fala, puta, eu não quero estar para lá. Qual foi a sua maneira de realmente trabalhar a sua mentalidade em relação à grana? Foi, cara, não tem jeito, é tendo mesmo. É ter que você vai entender os prazeres, as ameaças. Como que você enxerga isso? Primeiro você falou assim, da onde vem esse problema, né? Na escola você tem uma matéria de geografia, você tem uma matéria de matemática, você tem uma matéria de português, você tem uma matéria de filosofia. Mas você não tem uma matéria sobre dinheiro. Em casa você aprende várias coisas, você aprende a se alimentar, você aprende a se comunicar, mas você não aprende também sobre dinheiro. O professor não tem dinheiro suficiente para te explicar através da prática. Os seus pais não têm dinheiro suficiente para te ensinar através da prática. Então ambos desconhecem da prática porque não têm as sementes necessárias para gerarem o fruto patrimônio e por isso eles não têm essa capacidade, na maioria das vezes, de te educar sobre dinheiro. Além disso, a gente vive num país e num mundo onde o que gira a economia é o consumo. Então, ao invés de nos incentivar a entender sobre isso, o incentivo é para que a gente gaste isso, porque isso faz a economia girar. O gastar, o consumir, gira a economia. Tudo que é crédito na economia faz as empresas contratarem mais, montarem mais projetos, aumentar o consumo. A gente tem os países cada vez mais endividados. Então a gente tem uma economia com base no consumo desenfreado e não na poupança. Então tudo isso faz com que a gente viva
num cenário onde a gente cada vez desconhece mais sobre dinheiro. Inclusive, acho que a gente vive num mundo hoje que é dito como uma democracia, né? E a democracia, ela incentiva a cultura do prazer, de alguma forma. Porque Como assim? a democracia, ela, em tese, vai ser gerida, né, através de um sistema de votos que vai elencar alguém para nos representar, Aham. mas essa pessoa que vai nos representar dificilmente vai ser a melhor, ela vai ser a mais popular. Exato. Concordo. Então, assim, se o nosso sistema vai eleger alguém para nos representar com base em quem é mais popular, é claro que essa pessoa que vai nos representar vai acabar se transformando na mais popular, porque de alguma forma vai entregar o que a gente quer. E nada na vida é baseado com verdade, né, enraizada no que a gente quer. Né? A gente geralmente deveria ter uma sociedade baseada no que a gente precisa. É o sacrifício e o resultado. Então a democracia, de alguma forma, acaba invertendo um pouco dessa lógica, onde ao invés de a gente pagar um preço e receber algo, a gente quer receber algo antes de pagar o preço. E aí você começa a ter um grande sistema cheio de problemas. E quando você bota o dinheiro nessa equação, o que acontece é que não sabemos sobre dinheiro, queremos o prazer antes de conquistar, não temos a capacidade de conquistar, então a gente passa a querer nos tranquilizar através da crítica a quem conseguiu de algum jeito. E como quem tem dinheiro é a minoria, de uma forma geral, a gente traz dos nossos primórdios aquela vontade de ser aceito pela maioria. Então é muito natural a gente criticar aquilo que a gente não é. E a maioria das pessoas não são ricas financeiramente. Então a gente passa a criticar isso, não só por a gente não ter, como também por a gente ter passado por vários problemas na nossa vida por causa da falta disso, e que culminaram em quem a gente se tornou. Pessoas que são escravas da nossa rotina, que acordam muito cedo, que dormem muito tarde, e que, volta e meia, através das redes sociais hoje, permitem que a gente vislumbre alguém muito feliz por estar vivendo algo que a gente não consegue. Então a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros, tudo isso é potencializado com uma série de traumas, junto de a ausência de escolas que ensinem sobre dinheiro, famílias que também ensinem sobre dinheiro, e a gente vive um grande caos. E aí quando alguém vem falar sobre o dinheiro, e diz que o dinheiro é bom, e que as pessoas conseguem, através de muito trabalho, muito esforço, um pouquinho de sorte, um pouco de técnica, construir mais patrimônio, essas pessoas, elas geralmente recebem pedradas, porque é como Platão diria no mito da caverna. Você está ali no escuro, você saiu, conheceu o sol, e aí de repente você volta para contar para os outros e ninguém quer ir ver o sol junto com você. E agora, ao invés de você ficar extremamente feliz por estar vendo o sol, você fica quase que triste e decepcionado por saber que os outros não querem conhecer o que você já conheceu. E eles começam a dizer que você é maluco, e não eles que estão lá vivendo no escuro. Então isso é um pouco do que a gente vive hoje em relação a dinheiro. E por outro lado, talvez a gente nunca tenha vivido um momento com tantas possibilidades de enriquecer como a que a gente tem hoje. Né? Então a gente vive um pouco dessa dualidade no mundo, né? Cara, eu acompanhei hoje seus stories, você falando muito do grupo, na qual atingindo a marca de 10 bi sobre gestão. Uhum. Até lembro o número, 155 mil investidores. Uhum. Aí eu falei assim, cara, passou 155 mil pessoas lá pelo grupo, investindo através do grupo. O que você percebe que é um padrão assim? E eu gosto muito de você, que você atende clientes pessoalmente. Muitos atendem, você vai lá, recebe o cara na empresa, vai lá, obviamente, você queria poder receber todo mundo, mas não tem como. E o que você vê, Kai? É batata, galera, geralmente um ponto... O que você vê que é um padrão em comum entre as pessoas que começaram a ganhar o teu tipo de dinheiro? Porque eu vejo que isso daqui é 155 mil pessoas, é as pessoas que têm um problema bom. Aprenderam a gerar um fluxo de receita, mas não sabem o que fazer com esse dinheiro. Tem quantas pessoas que queriam ser investidores, mas o cara tá no estágio antes. O que você vê que é um problema em comum entre esses 155 mil clientes? Obviamente, numa escala, assim. Você vê que o cara não sabe o que fazer. O que você vê que é uma coisa que é comum, assim, e para você é algo que você... Numa primeira reunião você gosta de deixar claro, você... O que você percebe que é um ponto em comum entre as pessoas que te buscam? Cara, eu acho que um
Um ponto em comum com as pessoas que me buscam é que elas são humildes intelectualmente. Senão elas não me buscariam. Que legal. Né? E eu acho que o que te faz crescer de uma forma geral, e são habilidades diferentes, fazer dinheiro e multiplicar dinheiro, né? Aquelas pessoas que me buscam são humildes intelectualmente para entender que elas não sabem tudo. Você não sabe tudo, eu não sei tudo, e por isso somos sensatos. No momento que você acha que sabe tudo, você é arrogante. Boa. Muito boa essa E expressão. no momento que você é arrogante, você é insensato. Então você acaba, muitas vezes, não fazendo o que você sabe que deveria fazer de uma forma racional, de uma forma lógica. Então quem me busca sabe que não sabe tudo e reconhece que não sabe tudo. E no momento que você é humilde, você se abre para ouvir opiniões diferentes. E no momento que você se abre para opiniões diferentes, você evolui. E isso é muito importante. Então, o que as pessoas que me buscam têm em comum? Elas são humildes intelectualmente. Muitas delas têm mais dinheiro do que eu. Muitas delas são mais velhas do que eu. Muitas delas têm uma renda maior que eu. Muitas delas têm muito mais história do que eu. Mas ainda assim elas me buscam por algum motivo. E esse motivo é, eu não sei tudo. Eu sou bom nessa área e em poucas outras. E eu preciso da sua ajuda nisso. Então, o que elas têm em comum é isso. Muito Elas bom. são humildes intelectualmente. Muito bom. Agora, o maior erro, muitas vezes, de quem não me busca, vou dizer assim, não de todos, é claro, né? Tem gente que, inclusive, investe melhor do que eu, né? Mas as pessoas que não me buscam, muitas delas têm em comum o fato de elas acharem que elas sabem tudo, né? Seria basicamente o antagonismo que eu acabei de falar. E o problema disso é que qualquer pessoa que tem uma opinião sobre o futebol, né? Então você vê no estádio todo mundo dando opinião pro técnico, qualquer um tem opinião sobre política, qualquer um tem opinião sobre economia, e é muito fácil também qualquer um ter opinião sobre investimentos e sobre dinheiro. Isso traz a ilusão de que elas estão muito seguras. E o que a gente vê acontecendo? O que a gente vê acontecendo é que a maioria das pessoas perdem dinheiro ao longo do tempo. A maioria das pessoas elas não sabem investir e essa arrogância custa muito caro lá na frente, custa muito caro. Porque você vê naturalmente que hoje a gente vive uma crise, por exemplo. Uhum. Eu venho conversando com muitas pessoas, e essas pessoas que estão no meio de uma crise, elas criticam muito o Brasil, naturalmente, e pelo fato de elas estarem muito críticas ao Brasil e a taxa de juros está muito alta, elas fogem para o Porto Seguro, que é um investimento de renda fixa tradicional. Só que em algum momento essas mesmas pessoas elas vão investir em bolsa quando a bolsa estiver bombando, porque elas vão falar que agora a economia mudou. E aí quando a bolsa começar a cair, elas vão sair de lá e vão investir de novo em renda fixa. Então a gente vê ciclos econômicos acontecendo. Mas a gente vive numa sociedade onde a minoria sempre vai ganhar. Porque o preço do sucesso é você pensar diferente. E o custo de pensar diferente é você ser obrigado a aceitar críticas da massa. Isso dói demais, porque desde os primórdios a gente aprendeu que para a gente se manter vivo, a gente precisava ser aceito pela maioria. Senão a gente seria abandonado, né? E a gente seria comido pelos leões, né? Então a gente precisou ser aceito pela maioria. E quando a gente fala de grana, é natural, existe uma pirâmide, né? Onde existe uma minoria que atinge um grande resultado, e a gente atinge um grande resultado pensando diferente e sendo criticado pela massa. É natural isso acontecer. Isso também é uma consequência, de alguma forma, do nosso modelo de capitalismo e democracia, talvez. Então, é difícil. Você pode ver que não existe gente famosa que não é criticada. Os únicos que não são criticados são aqueles que não viveram tempo suficiente para virarem vilões. Então, assim, ou o herói, ele vive tempo suficiente para virar vilão, ou ele morre antes da hora e aí ele é eternizado como herói. Sim. Mas aqueles que vivem demais, eles sempre viram vilões. Pega qualquer pessoa que tem mais de 10 milhões de seguidores. Não tem ninguém à prova de bala. Porque é natural. Tem como. É natural, né? Você tá falando de pensar diferente, eu sempre achei você extremamente inteligente, sempre te falei isso. Inteligente, sempre contra-intuitivo, né? Onde todo mundo tá olhando para um lado, eu sei que o Nico sempre tá olhando pro outro. Porque você fala pensar diferente. Como que você sempre foi um cara que exercitou o pensar diferente? Eu sei que eu tô indo pra uma linha filosófica, mas como que você faz para exercitar pensar diferente? Já aquela coisa, cara, todo mundo fazendo, eu já penso ao contrário. Então, tá legal, é uma coisa prática de exercitar o pensar diferente. Como que você faz na prática o pensar diferente? Porque eu sei que você é assim.
Não me engane, você é assim. Cara, sempre eu pensou sou... muito diferente. Você fala que eu sou um cara inteligente, e eu sou realmente muito inteligente quando a gente fala sobre ótica racional da coisa. Aham. Então, teste de QI. Cara, eu tenho um QI acima da média. Só que, em compensação, em outras coisas, eu sou totalmente burro, cara. Eu sou muito burro. Sim. Eu sou um cara burro emocionalmente com pessoas, por exemplo. Eu sou burro e sou inocente em muitos casos. Em outros, eu sou muito inteligente tecnicamente. Ah, você não é burro, Então, você acha? porra, eu sou muito Não burro em é, algumas não fala áreas. assim. Vamos bater mais uma palma pro Só. Thiago, vai, mais uma palma pro Thiago. Não é não, fala assim não, pô. Não é, você é tão legal, pô. Então, eu acho que... Eu acho que esse pensar diferente talvez tenha vindo um pouco da minha criação, né? Assim, pelo fato de eu ser inteligente racionalmente e talvez burro nessa área, mas emocionalmente, relação com pessoas, isso aqui me excluiu muito da sociedade, de alguma forma. Excluiu muito de laços de amizade na infância, bullying, etc. Então acho que eu juntei essas coisas e comecei talvez a ser aquele cara que quer fazer tudo diferente, tudo ao contrário. Quase como uma rebeldia ao sistema, a revolução das coisas. Então tudo eu tenho quase que uma reação natural a pensar diferente, né? E se você for utilizar a lógica, né, o pensar diferente, e aí trazendo para uma metodologia, talvez, que você me perguntou, o pensar diferente é muito simples. É você fazer a próxima pergunta. Calma aí. Fazer a próxima pergunta é pensar diferente. Boa. É isso que vai te fazer pensar diferente. Então, se você levar isso para sua vida, é muito simples. Então, por exemplo, a gente vive uma crise hoje. O que você faria? Ué, eu investiria em renda fixa. Por quê? Porque as ações estão em crise, né? O mercado está em crise e a renda fixa está pagando muito. Essa é a primeira pergunta. Agora, o que vai te fazer pensar diferente é fazer a próxima pergunta. Se a gente está em crise e todo mundo sabe disso e todo mundo está fazendo a mesma coisa, será que já não está precificado a opinião da multidão? Sim. Então eu vou fazer o contrário. Isso me faz tomar uma atitude diferente, né? Então isso é sempre o que vai te diferenciar, né? A primeira pergunta é: que carro impressionante esse daqui? Ele custa R$1 milhão. A segunda pergunta é: quem está dirigindo aquele carro? A terceira pergunta é: o que esse cara fez para conseguir comprar esse carro? A quarta pergunta é: o que eu posso fazer para fazer o que esse cara fez? Então, as perguntas vão te levando às atitudes diferentes. Então, se você for num grau banal e ao mesmo tempo profundo em relação à filosofia, né, diz que o que é e o que não é, não é. Tá. Certo? Aham. Por quê? Porque existem pessoas cheias de opiniões. Sim. E o que seria uma opinião se não fosse uma ilusão da verdade? A verdade existe, ela é. Sim. Opiniões são ilusões da verdade. Sim. E aí a gente tem uma teoria de Platão, por exemplo, que diz que existe o universal e o particular, né? Então, a gente tem o particular, que é o Caio, e a gente tem o universal, que é o ser humano. O particular Caio tem particularidades que se derivam da imaginação do ser humano como coletivo, né? E por que é importante pensar nisso? Porque o Caio está pensando num grau particular. Só que se a gente for pensar na idealização do ser humano, existe um ser humano ideal. E o que é o ideal? O ideal, ele é o ápice da definição, talvez, da perfeição humana. E existe o Caio particular, que não é o ser humano ideal. Talvez para ele exista um ser humano ideal dentro dele, mas ele é um ser humano particular, que sabe dos seus defeitos. Por que é importante essa reflexão? Porque quando a gente fala sobre pensar diferente, o pensar diferente tem a ver com fazer a próxima pergunta. Então, se o Caio particular existe e existe a idealização, o ser humano ideal, o Caio deveria perguntar: o que então eu deveria fazer para me transformar num ser humano ideal? E assim ele passaria a tomar atitudes diferentes. Então, quando a gente começa a se questionar, o se questionar é o que vai fazer a gente tomar atitudes diferentes. E o que as pessoas fazem hoje? Elas não buscam questionamentos. Elas não buscam questionamentos. As pessoas, elas buscam certezas.
E as pessoas que buscam certezas, geralmente são pessoas extremamente conformadas, geralmente intelectualmente pouco desafiadas e pouco desafiadoras. São pessoas que não buscam muita mudança. Não é que elas não gostam de mudança, é que isso não as instiga, porque elas têm uma certa, talvez, limitação que foi imposta às vezes até pela criação delas. Então eu acho que o que faz a gente pensar diferente? Perguntas. Perguntas. E andar com gente que faz perguntas e que nos traz menos certezas do que reflexões. E eu acho que eu tive um pouco de sorte, porque quando eu tinha meus 18 anos e eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu comecei a cuidar do dinheiro de pessoas que tinham 60 anos, 70 anos e etc. Então todas as certezas que eu vivia, elas eram quebradas o tempo todo e questionadas e postas à prova, porque todo mundo era diferente. Então eu comecei a me questionar o tempo todo. E hoje eu virei esse cara, só que às vezes eu passo do ponto. E aí aquelas pessoas que não estão na mesma sintonia que eu, elas não gostam de estar comigo porque elas ficam bravas com isso. Porque elas querem leveza, tranquilidade, risadas, e às vezes eu vou muito fundo em alguma coisa. Então eu não sei, acho que talvez essas reflexões tragam atitudes diferentes. Como que você enxerga a sorte? Você falou desse elemento sorte, como que é para o negro a palavra sorte? Como que é sorte em grana, sorte em investimentos? Qual que é o fator sorte? Como que você enxerga isso? Acho que existe a sorte que vem de Deus e a sorte que vem Do homem? da tentativa, né? Da sua disciplina. Né? Então acho que tem a sorte que vem da sua disciplina e a sorte que vem de Deus. Então tem a sorte de Deus que não dá para controlar. E ela define boa parte do seu sucesso financeiro. Eu nasci homem, no ano que eu nasci, com a minha altura, com uma capacidade técnica, no mesmo país que você, Saúde. podendo te encontrar, com saúde, filho dos meus pais, etc. Então essa sorte realmente não dá para comprar. Mas não é ela que define tudo. Por quê? Porque tem gente que nasceu melhor do que eu e está pior do que eu. Se a gente fosse metrificar talvez o sucesso através da grana, tem gente com mais grana que eu que terminou com menos grana do que eu. Então isso aqui demonstra uma única coisa. Você influencia de alguma forma o seu resultado. Então você não deveria colocar um limite de conformismo de acordo com se você nasceu assim ou não. Né? Então eu acho que existe o segundo grau de sorte que tem a ver com talvez um pouco de meritocracia também. Que seria você tentar mais do que os outros. E você tentar mais que os outros num solo mais fértil do que os outros, em algum momento vai acabar te trazendo algum tipo de sorte. Né? A sorte é a convexidade da vida. Então a sorte seria você se expor a situações onde existam possibilidades de ganho muito relevantes. Então o segredo do sucesso é você jogar sementes em solo fértil. Uma delas vai germinar e vai ficar muito grande. Então eu, por exemplo, que conheço um pouco da sua história, vi você participando de vários negócios. Uhum. Você jogou semente em vários solos. E alguns deles foram muito mais férteis do que outros. Uhum. E eventualmente nem eram, às vezes, o que você era mais otimista. E no meu caso também. Então, para você dar certo na vida, em termos de negócios e dinheiro, você não precisa acertar mais do que errar. Você só precisa fazer com que os seus poucos acertos sejam muito maiores do que os erros, né? Muito bom. Então, para mim, existem os dois tipos de sorte, cara. Mas as pessoas, muitas vezes, querem acreditar o sucesso alheio apenas ao ambiente que você nasceu. E elas estão parcialmente certas, mas não deveriam limitar o sucesso particular da vida delas através da régua da vida do outro, sem imaginar que você pode interferir de alguma forma nas suas próprias atitudes. Então eu acho triste, limitante, as pessoas que olham dessa forma. Você acredita... Primeiro fala se concorda ou não. Ambição é um pré-requisito para enriquecer. Se eu fosse olhar para a regra, sim. Por mais que existam as exceções, eu acho que sim. Como você trabalha a sua? A minha ambição? Cara, eu sou um Primeiro, cara... você se considera um cara extremamente ambicioso? Putz, acho que mais do que quase todo mundo que eu conheço, assim. Eu acho que eu sou muito ambicioso. Tanto é que o meu problema... Mas você acha isso um problema? Pode virar um problema. Pode virar um problema. Eu me acho também extremamente ambicioso, assim. Não, pra caramba, você é muito, muito ambicioso. Sabe essa fome de progredir, cara? Essa vontade de ir além. Mas eu vejo como estilo de vida, assim, sabe?
Sim. Você é isso em tudo. É você no Iron Man, você assim nos negócios, você assim em conteúdo, você assim em filho, né? De 3 filhos, você é assim em tudo. Mas, né? mas eu queria saber como que você exercita, porque é muito duro dar um treinamento de ambição, né? Cara, Fala, vai, Nico, vamos dar um treinamento de ambição. Como que Eu você acho que assim, exercita a sua? Porque eu sei que é um elemento fundamental. eu sou livre. Isso é importante. Então pensa uma criança. Eu sou livre, eu vou anotar isso que eu gostei. Onde você vai levar isso daqui? Calma. Fica vendo, plateia, fica vendo. Olha, ele começou do eu sou livre. Vocês vão ver onde a gente vai parar. Eu sou sou livre. livre. Eu acho que a liberdade talvez seja o maior exercício de ambição. Porque se você pegar uma criança, né, e você falar assim, tem um doce pra você. Cara, ela vai se mover. Se você falar assim, ó, tem, sei lá, alguma coisa aqui que não seja um doce, talvez ela não se mova. Então, o que fez ela se mover? Ela encontrar algo que a motivava. Tá. Aquela pessoa que não é livre e que é uma escrava da vida dela, ela não acha que ela pode ir atrás do que ela quiser. E se você não achar que você pode ir atrás do que você quiser, talvez você não esteja indo atrás de algo que te motive. No momento que você for livre, você pode ir atrás do que você quiser. E numa infinidade de possibilidades, sempre vai ter algo que vai exercitar a sua ambição. Então, vamos supor que eu queira ficar milionário. Eu acho que eu posso. Isso vai me tornar ambicioso. No momento que eu achar que isso é impossível para mim e que só os outros podem, isso não vai exercitar a minha ambição. Pelo contrário, eu vou ser moldado e limitado pela minha capacidade ínfima de imaginação. Então eu acho que ser livre é o grande exercício da ambição. É porque quando você falou assim, cara, eu sou livre. Tem gente ouvindo a gente e fala assim, pô, tá, mas eu também sou. Talvez você, tá assim, é aí que você se engana, pequeno gafanhoto. Né? É Então, aí que você se você engana. vê nessa a capacidade. E de onde parte esse ponto? Porque eu lembro quando você, por exemplo, criou o quadro do Rumo ao Bilhão. Eu lembro quando você criou esse quadro. E nos comentários você tem a galera, nossa, animal, e os caras, pô, o cara tá louco. Então, essa capacidade de se enxergar em um ponto parte do eu sou livre, né? Ou seja, eu sou livre para determinar o que eu imagino pra minha vida. E tem muita gente que carrega coisas que não vieram dela. E como que você faz pra proteger isso no dia a dia? Como que você faz, assim? Proteger? Como que você faz pra você proteger? Quantas pessoas, por exemplo, já jogaram a toalha em 2025? É março, o cara fala, pô, já era. Como que você faz pra proteger, por exemplo, sempre a sua ambição? Ou pra sempre colocar uma gasolina ainda mais? Ou não, você é aquele cara de... Eu acho que não existe um jeito certo ou errado de exercitar a sua ambição. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de elevar minha referência. Eu sou aquele cara que eu aprendo assim, eu preciso ter uma referência. Por isso que eu sempre tive a maldição de ser o primeiro. E quando você é o primeiro, tem a bênção e a maldição. Qual que é a bênção? Pô, você tá em primeiro, que legal, prestígio. Qual que é a maldição? Você é o referencial pra todo mundo. Mas você fica sem referencial. Sabe? Então, quando você é o segundo, tem a maldição. Qual que é a maldição do seu segundo? Você tá pra trás. Mas qual que é a bênção? Você tem alguém te dando uma referência. Cara, não tenho resposta. Né? Não tenho resposta. Aí você tá falando de ser segundo, eu tive um grande motivador. Olhando até pra palavra, o meu motivador foi a dor. O meu motivador foi a dor, não foi a liberdade no começo. No começo foi a dor. Tanto é que eu tinha um alvo limitado. Eu tinha um único alvo. Né? E esse alvo que mostrou foi a dor, eu não queria mais sentir isso. Eu fui segundo lugar em tudo na minha vida, cara. Eu jogava tênis, federado, porrada de torneio. Eu chegava na final, eu perdia a final. Eu chegava na final, perdia a final. Chegava na final, perdia a final. Chegava na final, perdia a final. E virou um ciclo. Eu chegava na final, perdia, chorava. Chegava na final, perdia, chorava. Segundo lugar sempre. Comecei a produzir conteúdo sobre finanças. Fiquei em segundo lugar. Eu era o segundo maior. Tudo que eu fazia era o segundo maior. A minha empresa era a segunda maior. Eu sempre era o segundo. Eu tinha uma dor, cara. Eu queria ser o primeiro. É só isso, eu queria ser o primeiro. E então, essa minha dor me fez olhar para um único alvo. E esse único alvo, na minha visão, na época, era ficar rico. Esse era o meu alvo, ficar rico. Era a única coisa que eu conseguia enxergar. Eu quero ficar rico. Custe o que custar. Então, ali, cara, eu fiz maluquices mesmo.
Se perguntar pra minha galera da época que trabalhava comigo, eu trabalhava 15, 16 horas por dia. Pegava ônibus, fazia loucura. Era 100 ligações por dia. E eu tenho um problema em falar no telefone, cara. Tenho um problema em rejeição. Ligava sem parar, era um maluco, alucinado. Eu só tinha esse alvo. Então, essa minha ambição não veio da liberdade. Essa veio da falta da liberdade. Veio da dor. Só que em algum momento eu cheguei lá, cara. E aí, quando eu cheguei lá, o dinheiro me comprou liberdade. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Você acredita que tem como vencer sem ser obcecado? Vencer grande assim? Se convencer sem ser obcecado? É. Eu acho que é impossível. Acho que é impossível, cara. Porque... Eu fiz questão de falar a palavra obcecado porque ela carrega, ela carrega uma intensidade. Poderia, sem ser determinado, sem ser disciplinado. Não, obcecado mesmo. Não faz sentido, né, cara? Assim, você se doar num nível tão profundo se você não tiver um probleminha, eu acho. Não é? Não faz sentido, cara. Eu não vejo alguém... Você tem um probleminha? Você tem um probleminha? Vários. Eu sou um cara cheio de problemas, Eu tenho uns cara. probleminha Você tem uns probleminha também? Não tem como, cara. Não probleminha. tem como, porque o que uma pessoa normal faria? A pessoa fala assim, cara, pensa na sua situação. Você é um cara que venceu, você tem uma família bacana, Sim. você tem amigos legais, você tem grana, você venceu em vários negócios, você tem fama, você é um cara bonitão, inteligente, escreveu best-sellers. Cara, pra que você continua fazendo o que você faz, mano? Uma pessoa normal, cara, com muito menos que você, tava tranquilo, fazendo tudo que ela sempre quis fazer e reclamava e culpava todo mundo. Ela tá agora assistindo uma sériezinha, comendo um negocinho, pedindo um iFoodzinho, né, jogando videogame, ou viajando, conhecendo o mundo e etc. E você continua, cara. Você tem um probleminha. E você não continua normal, você continua muito, cara. Você tá aqui hoje gravando, só que antes você tá falando uma coisa, daqui a pouco você vê outra coisa. Então, eu acho que a pessoa que chega num nível muito profundo assim, ela tem um probleminha, não tenho dúvida. E geralmente esse probleminha vem de uma grande dor, cara. Eu era um cara que precisava da aprovação social, consegui, o dinheiro me comprou toda essa liberdade, e aí eu entendi que, eu achei que eu era livre, depois descobri que eu não era livre. Como assim? Então, são ciclos, né? Você me perguntou no começo do programa aqui, se dá para ensinar sem ter dinheiro, alguma coisa assim, né? E não dá. Você precisa viver. Então, eu não tinha dinheiro, eu era um escravo. E aí eu consegui dinheiro. Me entendi como livre, porque agora eu podia fazer o que eu quisesse. No momento que eu podia fazer o que eu quisesse, eu descobri, depois de refletir, fazendo perguntas, que na verdade eu não era livre. Eu era muito mais escravo do que eu era antes. Porque agora eu era escravo do prazer. Eu era escravo dos meus desejos. Eu era escravo das coisas que eu queria. Então o que me libertou de fato foi eu entender que existia algo diferente. Existia que algo muito maior do que a gente vive aqui. E isso daí eu acho que é a solução para a Terra, cara. Eu acho que é a solução para a política. Eu acho que isso daqui é a solução para os problemas. Eu acho que a solução é a espiritualidade. Porque pensa só, a gente coloca alguém para nos governar. E aí quando a gente coloca alguém para nos governar, essa pessoa vai ter 4 anos ou 8 anos para tomar uma série de decisões. Isso daqui é um prazo muito curto. Então se imagina como alguém que acha que a sua vida vai terminar aqui. Se a sua vida vai terminar aqui, o que você vai fazer? Você vai curtir o máximo que você puder. Você vai desfrutar dos prazeres o máximo que você puder, porque a sua vida termina aqui. O seu negócio é curtir adoidado. O que importa é ser feliz. É o pensamento de quem acha que a vida vai terminar aqui. Então é claro que todas as suas ações, elas vão ser ações pautadas na pressa, cara. Todas vão ser pautadas na pressa. No momento que você inverte a lógica e a sua vida não termina aqui, a sua vida ela é eterna ou existe um depois, você entende que você não precisa mais ter tanta pressa assim. Você entende que o mais essencial não é o que está acontecendo aqui. Então você entende que a lógica divina ela é muito simples. Ela é tão simples quanto o que está na capa desse livro.
ela é simples como a semente e um fruto. É uma lógica natural e divina de que existe uma semente que gera um fruto. Quem vive de prazeres ou acha que a vida termina aqui, quer inverter a lógica. Quer o fruto e depois quer pagar com a semente. Quer o fruto, quer pagar com a semente. A pessoa que vive atrás do fruto é uma pessoa que vive uma escrava, uma vida de escravidão de quem tem a semente. Então você vira um escravo. E isso vai te corroendo e você acha que você está curtindo viver na vida. A lógica divina é a lei da semeadura, em todos os momentos. Você planta para colher. E no momento que existe algo depois, você vai viver essa vida sem pressa e servindo outras pessoas. Porque existe algo muito maior do que viver apenas o seu prazer. Mas é natural, eu entendo. Então o que me libertou foi isso. Eu achei que o dinheiro ia me libertar, ele me libertou temporariamente, até eu entender que na verdade ele me aprisionou e eu precisei de algo para me libertar novamente. É um ciclo. A sua conversão foi algo que mudou a sua vida. Uhum. E também impactou a vida de muitas pessoas que te acompanhavam. Que viram um Thiago e depois da sua morte, do nascimento em Cristo, viram um outro Thiago. Como é que é esse novo Thiago, na maneira de enxergar o mundo? O que você acha que a tua conversão mais mudou o teu jeito de enxergar o mundo? Você lembra a principal chave? Tem coisas que você fala assim, cara, como é que eu acreditava nisso? Cara, tem uma série de comportamentos e princípios e virtudes que mudaram, claramente, porque quando você comete um erro, por exemplo, você conta uma mentira. Por que você conta uma mentira? Porque você quer um ganho imediato. Sim. É isso. Você não quer passar por um estresse, uma dor, né? Então, se imagine um Thiago contando uma mentira. Essa mentira, ela gera arrependimento no Thiago de hoje. Porque eu não deveria ter feito isso. Então, vários erros da minha vida. Eu falei, cara, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter feito isso. Eu machuquei pessoas, eu fiz coisas que eu não deveria fazer. Eu nem consigo imaginar a imensidão de besteiras que eu devo ter feito na vida, impactos que eu devo ter causado. Então, existe primeiro um arrependimento de tudo isso. Mas a maior visão que manda do Thiago é uma visão de que eu posso e devo ter mais disciplina. Isso é o que mais mudou na minha vida, porque a disciplina é você fazer o que deve ser feito. Inclusive quando você não quer. Concordo. Porque é o que precisa ser feito. E a disciplina, ela é tão importante que talvez seja parte do caminho que vai te levar à eternidade. Porque se você se entregar a todos os seus desejos, você vai fazer coisas que vão construir uma ponte para um lado que você sabe que não deveria ir. Então, muitas vezes, o que vai te levar para o outro lado é a disciplina, que é você abrir mão dos desejos da carne para que você possa viver uma vida mais espiritual. Isso é disciplina, cara. Então, o que mais mudou na minha vida foi a disciplina. Foi eu abrir mão dos meus prazeres carnais. Foi eu me arrepender de muitas coisas. Foi entender que eu tenho muito dinheiro hoje. Mas hoje, que eu posso muito mais que eu podia antes, eu devo muito menos. Então, Como é que é? Fala de novo. O que eu... Foi boa essa frase. Antes, eu não tinha dinheiro. Então eu não podia fazer nada que eu quisesse. Hoje, eu tenho todo o dinheiro do mundo. E hoje que eu posso muito mais, eu devo muito menos. Muito boa. Né? Muito então boa. assim, na hora que você... Muito boa O poder real é esse. Muito boa essa. O poder real é esse. É você poder e não fazer. Eu tinha um sonho de ter um Porsche Panamera. Sempre foi meu sonho. Eu não gosto de carro, mas meu sonho é ter um Porsche Panamera. Você nunca foi muito de carro, né? Nunca foi muito. E aí eu fiz uma grana. Eu tava com minha mãe um dia andando na frente, né, da Porsche ali. Eu falei, mãe, sabia que eu podia comprar aquele carro à vista agora? Ela falou, sério? Eu falei, sério. Passou à vontade. Então o poder, ele é uma coisa que pode te corromper se seu coração estiver no lugar errado. E o que me ajudou a não me corromper foi isso. E eu entender que no meu caso o dinheiro, né, ele... Pensa que é muito difícil um rico se converter. Geralmente as pessoas sem grana se convertem, geralmente. Você é um cara rico que se converteu, né, há um tempo também, mas geralmente quem não tem grana se converte. Por quê? Porque, cara, eu preciso de paz, preciso de segurança, não me resta outra possibilidade que não seja orar a Deus para proteger minha família, não tem o que posso fazer. Quando você é rico, você manda segurança, você voa de primeira classe, você faz não sei o que lá, você tem muito mais segurança. Então você busca o dinheiro para encontrar tudo que você está procurando.
Então é muito mais difícil você chegar em Deus como uma última alternativa, né? Você tem muitas instâncias antes de chegar lá. Eu me converti rico em termos de grana. O que mostra um pouco de que realmente isso daqui foi legítimo no meu caso. E aí eu conheci Deus, e aí eu entendi que, caramba, mas agora que eu estava pronto para curtir a vida, então agora eu tenho que inverter a lógica, e aí o difícil é você encontrar, no final das contas, o grande prazer em fazer o que vai de desencontro ao que era o seu prazer de antes. Isso é o grande desafio, isso para mim é um dos maiores desafios que existem, porque o meu corpo quer algo. Mas quando você nasce novamente em Cristo e você entende essa vida espiritual, você começa a entrar num grande duelo entre a carne e o espírito. E alimentar a carne é muito prazeroso, mas é muito perigoso também. Então, o que mais mudou na minha vida é essa responsabilidade de alimentar o espírito, cara. E tem muitos desafios no meio dessa jornada. E eu sinto que eu sou como aquele que viu o sol e quer que as pessoas dentro da caverna agora vejam a mesma coisa que eu. E às vezes eu vejo pessoas que eu não estou conseguindo apresentar esse sol para essas pessoas e fico desesperado. Porque no final das contas, o que é mais importante, né? Eu ganhar mais grana ou essas pessoas, sei lá, conhecer esse sol? Tem muitas... Eu não vivo leve, não, como eu sei que eu deveria, biblicamente. Eu vivo pesado. Por quê? Eu vivo pesado. Cara, é muito peso, porque... É que, assim, falar de dinheiro, eu vejo, né, quantas famílias têm desafio de falar ali num núcleo de 3, 4 pessoas, né? Uhum. Você fala de dinheiro num nível, milhões e milhões de pessoas, né? Uhum. Então, você acha que é porque falar de algo onde é um choque, né? Que você falou assim, é muita onda pra tudo que é lado, né? Tem direita, tem esquerda, tem onda... Você vê, é por causa do... falar de dinheiro é andar no mar mais turbulento? Por isso que fica pesado? Não, cara, é porque você estaria disposto a morrer agora pra apresentar Deus pras pessoas? Cara, difícil isso, né? Sim. Mas quando você olha pro desfecho dos heróis bíblicos, esse foi o desfecho de quase todos eles, cara. Quase todos eles. E eu fico pensando, né? Poxa, eu acredito que eu faço um bem pras pessoas, mas ao mesmo tempo eu poderia fazer mais. E esse delta é onde vem o peso pra mim. Porque esse delta que eu poderia fazer mais, às vezes eu não estou fazendo isso mais. Eu estou, às vezes, por exemplo, fazendo alguma coisa física, desfrutando de alguma coisa física. E aí eu vivo um pouco essa culpa, mas ao mesmo tempo esse desfrute que Deus me permitiu, até onde vai minha responsabilidade, o que Deus quer que eu faça. Não estou sendo tão espiritual quanto eu deveria. Então existe esse grande conflito, né, que eu vivo, esse grande peso. Porque é muito conveniente eu falar que eu ajudo mais do que uma pessoa X. Mas não é assim que Deus vê. Né? Na parábola dos talentos a gente vê que a gente recebe tal qual a nossa capacidade e a gente vai ser cobrado na mesma moeda. Exatamente. Então não dá para eu pegar e achar que eu estou ajudando mais que alguém que recebeu menos do que eu. Eu preciso ajudar mais do que essa pessoa. E aí esse limite de até onde vai o meu esforço é essa grande reflexão que eu tenho. Como você enxerga a força do ambiente? Força do ambiente? Porque eu sempre te conheci, você sempre foi um cara mais reservado. Uhum. Sempre foi. É característica do Thiago. Uhum. Thiago é um cara, não significa um cara muito bem relacionado, mas ao mesmo tempo reservado. Uhum. Você sempre foi, pra mim, sempre um reflexo de duas pontas. Aquele Thiago muito bem relacionado. Pô, Sei. na sua agenda telefônica tem altos nomes. Uhum. Né? Então, pode fazer FaceTime com não sei quantos bilionários do Brasil. E se chamar, que é o CDN, o João chama de call do nada. Né? Se fizer um call do nada, com muita gente bacana. Mas ao mesmo tempo você é um cara reservado. E eu sei que pra você, relacionamentos construíram oportunidades, mas ao mesmo tempo reservado. Como é que como que você enxerga ser reservado, bons relacionamentos, dinheiro? Como que você vê esse tripé? Tem gente que é reservado demais ao ponto de o cara tá na caixa e não tem referencial. Mas tem gente que é muito bem relacionada, é uma distração danada, né? Então, como que você enxerga esse tripé? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, não tem nada mais poderoso do que a transformação do ambiente, né? Então, se você jogar uma semente mais ou menos num solo fértil, ela vai crescer fortemente. E se jogar uma puta semente no asfalto, não vai crescer. Então, o ambiente é muito mais poderoso do que a semente em si. Você vê uma série de pessoas com resultados impressionantes, mesmo elas não sendo tão impressionantes assim, muitas vezes pelo ambiente que as cercam. Eu devo muito ao meu ambiente.
Se eu for pegar um exemplo atual, eu tento emagrecer desde os meus 18 anos de idade. Quando eu trabalhei na Hershey's, engordei 16 quilos em 6 meses. Você trabalhou na Hershey's? Trabalhei, cara. Comi muito chocolate lá. E aí eu engordei 16 quilos em 6 meses lá. E eu nunca mais consegui emagrecer. E aí agora, sei lá, quase 15 anos depois eu consegui. Não só porque eu queria muito, mas por causa do meu ambiente. Então em casa hoje é assim, cara. Tem chefe, tem a Maíra, pedir uma pizza não é sempre uma boa lá em casa. E eu emagreci, né? Por causa disso. Ela Então o não ambiente é muito deixa você pedir poderoso. uma pizza? Deixa. Deixa. Mas assim, é diferente. Quando você tá num ambiente onde isso daí é uma coisa pedaço, assim, né? Tá aqui, ó. É que é diferente, porque vamos pedir, mas pede uma sem glúten. Você entendeu? Ah, vou pedir tal coisa. Pô, mas pede sem isso. Mas muda não sei o que lá. Então, são algumas pequenas coisas que não tem problema nenhum. Mas pro lugar onde eu estava, tem problema. Entende? Talvez não tenha problema hoje. Hoje a gente come direto com a Sofia, a gente pega, ela se junta e tem o dia da pizza sem glúten, a gente pede pizza e arrebenta. E se diverte. Mas isso não é o ideal quando você tá obeso, cara. Não é? Você tá obeso, você vai ficar fazendo isso? Você tem um problema com álcool e você vai ficar bebendo na frente dessa pessoa? Isso não é legal. Então, isso me ajudou muito, né? Mas, cara, eu sou uma pessoa... Eu acho que não sou só reservada, eu sou machucada. Eu acho que sou uma pessoa machucada. Sou uma pessoa machucada. Porque quando a gente fala do relacionamento, e você falou realmente, cara, o CDN, você falou, né? Qual do nada? Cara, talvez eu tenha sido um dos primeiros da atualidade, né? De alguma forma, ter algum alcance fora da nossa bolha, assim, né? Então eu conheci todo mundo, a nossa galera e tal. Então, pô, você, o Joel e o Flávio. Pô, cara, eu acabei conhecendo individualmente vocês, separado antes de todo mundo. Até verdade. alguns aí se juntaram, Sim. muito vindo da gente e tudo mais. E muitos outros eu também conheci, então eu Quem tive me apresentou histórias. o Joel foi você. Olha só, então... Eu fui gravar com você. Então eu apresentei o Joel pra você, apresentei o Flávio pro Joel e tal. E hoje vocês fazem um puta negócio juntos. Então eu vivi com todos histórias diferentes. E, cara, eu acho que eu não sou um bom amigo também, eu tenho isso. Eu falo isso, eu não sou um bom amigo, eu não sou bom em cultivar amizades. Eu sou ruim, eu queria ser um bom amigo, mas eu não consigo. Não é minha natureza. Eu sou um cara que... Essa coisa meio... Um grauzinho leve de autismo. Eu às vezes falo umas coisas assim, meio... A Maíra, ela fala que ela é minha tecla SAP, assim. A gente tá no jantar de casal, eu falo, aí ela pega e explica o que eu quis dizer, assim, sabe? É engraçado isso, né, cara? E às vezes eu começo a entrar numa pira e refletir, assim, quando eu vejo... Eu tô num outro grau de reflexão e não tô na mesma discussão, assim. Então eu tenho essas dificuldades mesmo. Porém, nossa, o ambiente me ajudou demais, cara. Demais. Pensa que eu não sou o melhor comunicador, não sou o cara mais engraçado, não sou o cara mais legal, não sou o cara mais inteligente, nada disso. Mas ainda assim, hoje, cara, o meu nicho talvez tenha a maior audiência do mundo, não é do Brasil. Quando eu olho pra isso, cara, é Deus mesmo. Como que pode esse cara, ele ter tantos amigos, entre aspas, na internet? Né? É Deus mesmo. E de alguma forma Deus me usou, mas não é a minha praia, né? Tá na galera e tal, o Joel, né? Fica, tá com cavaquinho, essas coisas. Eu não sou esse cara. Mas o ambiente é muito poderoso. Mudou de ambiente, mudou de resultado. Mudou de mesa, mudou de pensamento, né? A gente falou muito de grana. E qual que, pra você, então, é o jeito certo de olhar o dinheiro, então? O jeito certo de olhar o dinheiro pra mim é... Fica rico logo. Porque enquanto você não estiver rico, você é um escravo da sua vida. É isso. Você é escravo. Não tá rico, é escravo. Pensa que você tá correndo atrás da grana. Você tá trabalhando todo dia. E enquanto você não conseguir grana suficiente pra parar de trabalhar, se você quiser, você é escravo. Então você tá fazendo o que você tá fazendo, muitas vezes sem gostar. Ou sem saber se você gosta ou não. Você precisa olhar pra grana como o seu passaporte para a liberdade. Que legal, passaporte. A grana, ela é o passaporte para a liberdade. Por quê? Porque o que é um ativo valioso hoje, né? Um ativo valioso na sua vida é o que? É o ouro? É o seu celular? É o seu patrimônio? Não, o ativo valioso é o tempo. Isso é o ativo valioso de verdade.
Então, imagina um Flávio Augusto, um patrimônio do Flávio Augusto. Cara, no último dia de vida dele, ele abriria a mão de todo esse patrimônio, ou talvez quase todo esse patrimônio, para poder viver um pouquinho mais. Então, quanto mais tempo de vida você vive, menos importante é o dinheiro para você. Então, no último dia da sua vida, o seu dinheiro vale 0. Hoje, o seu dinheiro vale muito. Então, você precisa perseguir dinheiro num nível em que o dinheiro ele cresça muito mais rápido do que o valor depreciado dele ao longo do tempo. Então, você precisa fazer com que ele cresça tanto a ponto de você poder não ser mais obrigado a vender a sua hora para os outros. Então, a gente vive numa sociedade muito louca e onde a gente vende a nossa hora para os outros, cara. A gente vende a nossa hora para os outros. É uma coisa que não faz sentido. Só que como tem muita gente disposta a vender a sua hora, e é aquela lógica de pensar diferente, se você inverter essa lógica e você começar a comprar a hora de quem quer vender, você vai dar o que elas querem no curto prazo. E você vai abrir mão do seu curto prazo. Porque você está abrindo mão do seu para comprar a hora do outro. Mas quando você paga hoje o preço, você alcança o que é divino. Você paga o preço hoje e recebe depois, né? Então, quando você compra a hora dos outros, você enriquece. Quando você vende a sua hora, você dificilmente vai enriquecer na mesma proporção. Então, o dinheiro, para mim, ele é uma grande ferramenta, cara, que eu considero como uma grande máquina do tempo, que permite que você compre futuro, né, com muita maestria. E hoje a gente tem uma sociedade que é feita para arregaçar com o seu futuro. Então, você ganha 5 mil reais por mês e você gasta 4 mil reais, você ganha 1.000 reais por mês. Você trabalha 250 horas no mês, você ganha 4 reais por hora. Então, se você vai pagar um almoço de 40 reais, você está entregando 10 horas da sua vida por esse almoço. Então, isso aqui é uma ferramenta interessante de transferência de tempo, 10 horas da sua vida por 30 minutos de prazer. E aí, quando você vai comprar um carro, cara, se esse carro aqui custar, sei lá, 80 mil reais, né, você vai, no final das contas, abre mão de um número de horas da sua vida para sair desse carro da concessionária. Só que se você não tiver dinheiro, o diabo vem e fala assim, eu antecipo isso para você. Você não tem? Mas tudo bem. E aí ele vai e te vende esse carro por 160 mil, cara. E quando te vende por 160 mil, você, através da sua ganância, você vende uma parte do seu futuro que você ainda nem viveu, cara. Então você está pagando com juros e é isso que o diabo faz, cara. É isso que o diabo vai fazer com você. Ele vai te fazer abrir mão de todo o seu futuro até o momento que você vendeu horas que você ainda nem viveu. Aí daqui a pouco você vendeu horas para comprar seu carro, para comprar sua casa, para comprar a sua viagem. E tudo isso está travestido de um grande prazer imediato. Daqui a pouco você olha para sua vida e fala, meu Deus, não sobrou tempo de vida. E você já vendeu mais horas do que você ainda tem de vida disponível. Você é um escravo até o último dia. Essas pessoas não pensam. Essas pessoas não pensam. Então a gente deveria virar um comprador de horas. E tudo que a gente falou, muito atrelado a pensar diferente, ambição, crescimento. Como que você enxerga? Porque para muita gente parece que, né, gente que não está bem resolvida, acho que é antagônico, né? Dinheiro com generosidade. Acho que, de alguma certa maneira, é dois polos diferentes, né? Como que você enxerga a generosidade? Como que você trabalha em você generosidade? Cara, Você acredita que generosidade é um atributo de gente próspera, de gente rica? não necessariamente. Tem muita gente que fala, pô, o cara é rico, é egoísta pra caramba, pô. Conheço muitos ricos egoístas. Só que esses egoístas e ricos, eles já se perderam há muito tempo. Sabe quando você bebe mais, ou então você usa uma droga, usa uma outra droga, ou você vive um prazer, precisa de mais prazer, e você precisa, até por um sistema de defesa do corpo, você precisa sentir cada vez mais prazer para ter o mesmo impacto que tinha antes. O dinheiro, ele pode fazer isso com você. Então, eu no passado visitava Mongaguá, passava férias lá e me divertia na máquina de dança, velho. Muito louco. Pegava uma fichinha no Street Fighter e me divertia. E andava de bike e achava animal e fazia castelinho na areia e curtia muito. Hoje, eu vivi muitas experiências. Então hoje você vive outras experiências para poder sentir talvez o mesmo que aquilo te fazia sentir. O dinheiro, ele tem um pouco desse efeito. Então, se você caminhar demais, não tem volta. Só Deus para te salvar. Não tem volta.
Então o segredo existe um antídoto à mesquinharia. E o antídoto à mesquinharia é a generosidade. Então, parte da equação para você se manter centrado é você ser mais generoso conforme você fica mais rico. Conforme mais generoso, mais rico. Mais generoso, mais rico. Eu não acho que a generosidade te garante prosperidade, mas eu tenho certeza que a generosidade te mantém são, enquanto você aumenta sua prosperidade. Por outro lado, eu acho que o oposto da generosidade te empobrece. Por quê? Porque o oposto da generosidade te endurece, né? E aquela pessoa que fica muito dura e ela não tem generosidade, ela muitas vezes não consegue abrir mão do próprio. Se eu não consigo abrir mão do próprio, isso tem uma raiz profunda no meu medo. Porque eu tenho um medo de te dar e abrir mão do meu. E isso daqui implica em eu ter medo de abrir mão, medo de perder, logo eu também tenho medo de não conseguir fazer. Então essa falta de coragem de talvez conseguir fazer vai te manter não só estagnado, mas em algum momento vai te fazer cair. Né? Porque o mundo é uma grande esteira rolante que anda devagarinho e se você ficar parado você volta para trás. Então você tem um nível mínimo de velocidade que você precisa andar que talvez a nossa economia seja a velocidade da inflação. Né? Então você precisa ser generoso. E aí é óbvio que as pessoas sempre vão criticar os ricos, é natural isso. E é natural criticar os ricos. Eu fiz um estudo, você sabe quantos bilionários existem no mundo? Em dólar? Dá um chute aí. Cara, no mundo, no Brasil são uns 200 mais ou menos. Pensa em dólar e no mundo. Um dólar no mundo? Para não te fazer passar por isso. Uns 2.000? Cara, são 2.700 bilionários no mundo. Foi... Foi bom? Foi bom? Bem. Foi um chute bom? Primeiras palmas. Primeira que eu recebo, 1 hora de episódio. Tá? Você já teve umas 4. Você merece muito mais. Pensa nisso, são 2.700 bilionários em dólar contra 8 bilhões de pessoas. Cara, isso é nada, né? Isso é nada, é muito nada isso. Uma vez eu joguei no ChatGPT, fazendo a correlação, era mais difícil ser bilionário ou ganhar um ouro olímpico. E aí? Aí o chat fez um monte de conta ali. Sabe quando o chat começa a calcular a proporção? Eu não sei, ele falou quanto, eu acho que era 17, não lembro agora. 17 vezes mais difícil ser bilionário do que ganhar um ouro olímpico. Cara, imagina. Não, é animal. É uma parada. E é por que eu tô falando isso? Porque no final das contas, as pessoas sempre vão criticar essas, né? E, cara, se você somar o número de empregos que geram esses bilionários, isso aqui é uma grande contribuição para a sociedade. E aí, eu vou falar num grau mais micro, cara, eu faço muitas coisas com o meu dinheiro que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse, em termos de generosidade. Então, a gente ajuda pessoas, a gente financia projetos, a gente contrata gente, porque eu tenho dinheiro. Se eu não tivesse, eu não poderia fazer isso. Será que eu faria um bem melhor para o mundo se eu não tivesse esse capital? Provavelmente as pessoas que a gente ajuda não concordariam com isso, né? Agora, isso não faz com que todas as pessoas que tenham dinheiro sejam generosas. Eu acho que tem de tudo. Não é o dinheiro que torna você generoso ou que te torna duro, né? Eu acho que existe uma raiz geralmente na sua criação e no seu ambiente. E o ambiente te molda demais, cara. Legal, você tem filhos, né? Sabe o que vai mais moldar o seu filho na história? O quê? Não é a criação na sua casa. É o bairro que você mora. Isso é estatístico. Então, são as crianças e a escola onde os seus filhos convivem, cara. Porque no final das contas esse ambiente vai moldar demais eles. Então a sua criação e o ambiente da sua criação vai moldar muito do seu destino também. Então, enfim, é isso daí, cara. Eu acho que tem que ajudar muita gente mesmo. Até porque se você não fizer isso, você não tá entendendo uma função primordial que tá escrito na Bíblia, cara. O dinheiro não é nosso. O dinheiro não é nosso. Quando você fala o dinheiro é meu, não é nosso. Você não entendeu nada. Não é seu, cara. Você tá administrando o dinheiro. Então quando as pessoas, você é bilionário, eu falo, eu não, mano. Eu tô cuidando de um dinheiro que me colocaram aqui e eu preciso multiplicar esse negócio. Deus me confiou isso, ele me disse para multiplicar. Preciso multiplicar esse dinheiro. É isso que ele falou. E eu preciso multiplicar. Eu nasci, eu aprendi a fazer isso, cara. E eu preciso multiplicar, mas não é meu. Não é meu, ele tá à disposição de Deus. Então é um conceito diferente, né? E quando você falou de ambiente, nossa produção preparou umas perguntas dessa plateia. Você acha que essa plateia é linda desse jeito, não ia querer perguntar alguma coisa? Sério? Eles vão vir com aquelas? Tem perguntas da nossa plateia. Produção, qual que é a primeira pergunta da nossa plateia? Quem vai fazer a primeira pergunta? Então, levante. Primeiro, Delano, pode levantar? Delano vai levantar e vai fazer a primeira pergunta da nossa plateia. Vamos lá, primeiro um prazer estar aqui. Eu que estava no primeiro evento do 1 milhão que você fez no Ibirapuera ali, no ginásio. Então, muito bom estar aqui.
Queria saber de você como é que você vê o limite entre você ter uma mentalidade de escassez ou ter uma mentalidade de poupador. Como é que você estabelece os limites entre uma e outra? Assim? Boa pergunta nas plateias, né? Uma plateia qualificada. Até a plateia recebe palma aqui. A própria plateia bate palma pra ela mesma. Uma Aqui é um profecia espetáculo. autorrealizável, Aqui é um né, cara? espetáculo. Cara, eu entendi a sua pergunta, Sempre mas a pergunta eu vou... assim, até quanto eu sou poupador ou mão de vaca? Isso que ele quis dizer de um jeito mais interessante, entendeu? Eu acho... Ser mão de vaca é um princípio para ser um investidor no futuro bom, né? Cara, olha só. Eu não vejo muita diferença entre ambas as coisas. Tá? Para mim, o mão de vaca, o escasso e o poupador são muito parecidos. São muito parecidos. E as pessoas, elas de alguma forma querem enobrecer o poupador, né? O poupador, ele é um perdedor. Ele é um perdedor. O que é mão de vaca pra você? Mão de vaca? Mão de vaca. É o cara que vive guiado pelo medo, né? E pelo medo e pela falta de generosidade, ele guarda e ele acaba impedindo as pessoas ao redor dele de desfrutarem, cara. Isso é muito, muito ruim. Uma coisa é você, outra coisa é você ter uma família e ver como mão de vaca. Você vai machucar todo mundo, né? E você vai ensinar os outros através do medo, ou pela falta eles vão crescer pessoas malucas que vão destruir o patrimônio que você vai ter guardado para eles mesmos. É uma cagada. Ou seja, um descompasso generalizado. Você vai ser mão de vaca, seus filhos vão nascer tristes com essa dura realidade e vão pegar a sua herança e pela falta do que eles não tiveram, eles vão querer gastar tudo e viver a experiência que não viveram. Então os dois lados vão ser destrutivos. Mas qual que é a diferença para mim? A diferença todos esses que você mencionou financeiramente são perdedores para mim. Todos. Por quê? Porque eles não entenderam um conceito, cara. O conceito de que nós, sob a ótica bíblica, somos investidores. Nós não somos poupadores, cara. Poupar é guardar. Guardar vai perder, cara. Se você guardar o dinheiro debaixo do colchão, perde para inflação. Se você guardar alguma coisa, esse daqui vai estragar. Você não guarda nada, cara. A gente precisa de movimento. Você não guarda uma semente. Poupa uma semente. O que vai acontecer com ela? Nada, você vai perder o fruto, entendeu? Então, a gente precisa separar essa mentalidade, que eu estou colocando no mesmo bolo, que é a de poupador, que é a de escassez, que é a de mão de vaca, da mentalidade de ganância aqui do outro lado, e aqui no equilíbrio a gente tem a mentalidade do investidor. O investidor, ele investe, ele sempre investe, ele joga sementes, entende? Então, sempre a analogia vai ser a da semente e da maçã, sempre. O mão de vaca, ele vai guardar a semente só para ele, vai começar a comer, vai chegar uma hora que as maçãs vão estragar, que ele não vai conseguir comer tudo, e vai ter deixado de alimentar outras pessoas. O ganancioso, ele vai passar por um problema muito parecido, e talvez ele fique obeso, né? E no limite não vai conseguir comer tudo também. E o investidor, ele lança sementes para os outros, ele contribui para a sociedade, ele faz parte de um ciclo, entende que o coletivo é muito maior do que o individual. Eu estava um dia desses voando, né? E aí eu olhei para as coisas lá de cima e eu comecei a ter uma reflexão, cara. A reflexão é, poxa, tem um dia que eu estava andando de ônibus e metrô. Eu estava demorando 5 horas por dia nesse negócio. Sendo encoxado, bagunça, sendo roubado no Extra, pegar o terminal Jardim Ângela, era assaltado, era uma loucura, eu estava lá. E aí meu sonho era andar no carro do lado. Aí eu comecei a andar no carro do lado, aí comecei a andar no carro melhor, aí comecei a andar num Uber, num táxi, essas coisas. Eu fui subindo. Só que quando eu tava lá de cima, eu me imaginei lá embaixo e eu não lembrava disso, mas eu nunca olhei pra cima. E quando eu olhava pra cima, tinha gente andando de helicóptero, avião, tinha outro jogo sendo jogado. E quanto mais você sobe, mais você vai vendo as coisas de longe. Mas quando eu tava lá no ônibus, eu achava que a minha função era a mais importante do mundo, cara. Eu era super relevante, tudo que eu fazia, isso era coisa importante, etc. Quando eu tava voando, eu olhava pra tudo e falava, caramba, um estádio de futebol, eu não sei fazer isso. Uma usina hidrelétrica, eu não sei fazer isso. Um prédio, eu não sei construir o prédio. Eu preciso de todo mundo. Olha a importância do coletivo. E aí eu fiquei imaginando como deve ser Deus olhando tudo lá de cima, como se fosse quase que toda uma única coisa. Como o indivíduo, ele é parte de um todo e quase que a importância é o coletivo, né? Uhum. Então eu comecei a entender, cara, que essa mentalidade do investidor é a mentalidade que faz a natureza girar.
todos nós precisamos ter essa mentalidade. Por isso que o investidor prospera. E o poupador nunca enriquece, cara. E o escasso, se ele enriquecer, talvez fique mais pobre do que ele estava antes. Entende? Então, para mim, é a mentalidade do investidor, cara, que a gente tem que buscar. Muito bom. Vamos, Lucas. Mais 2 perguntas? Próximo da plateia. Quem que vai próximo da plateia? Olá. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Quando eu digo que eu sou uma mulher de sorte, eu que estou aqui fazendo voluntariado e sou presenteada por Deus, né? Legal. Com este momento. E a minha pergunta é a respeito do sabotador financeiro. Você falou sobre a questão dos prazeres, né? Tem pessoa que tem a ambição ou o prazer de crescer, de buscar, de ganhar dinheiro. E quando o prazer é servir, e o prazer maior é servir do que, às vezes, deixa dinheiro na mesa, do que ganhar dinheiro. Eu venho de um, né, trabalho com mentorias também, e eu vejo, às vezes, a pessoa está ali, o dinheiro está na frente, mas não vê. Isso é um sabotador. Né? Da onde vem isso? Eu quero saber se, da tua experiência, da tua vivência, se tem alguma técnica, né? Tem milhões de pessoas te assistindo aí, e eu sei que muitas delas gostariam, de repente, de ouvir, né? O que fazer, como fazer, ou uma experiência que você teve. Você diz assim, quando o seu prazer é ajudar os outros de Ajudar graça? os outros, como viver missão. Né? Eu estou aqui fazendo voluntariado já há dias. Tá, legal. Eu vivo isso. Eu tenho muito prazer em servir, em colaborar com o coletivo. E as pessoas me dizem, Vandilson, deixa o dinheiro na mesa. Aham. E eu tenho mais prazer em servir do que trabalhar e ganhar dinheiro. Aquela coisa, Mas né? nunca me falta. Aquela coisa do, cara, eu tô colocando muito as necessidades dos outros na frente da minha. Até quando é servir, até quando eu tô me esquecendo. Ou até quando é um quando sabotador, bonzinho, ou uma você- crença, ou sei lá, uma herança de antepassados. Sim, Né? Ou o medo, ou o medo Ah. do sucesso também. sim, sim. Né? Então, tem uma série de fatores. Eu gostaria de ouvir se já lidou com essa experiência, ou com certeza já teve clientes teus. Ótima pergunta. Que você viu que estava ali, ó, na cara do Sim. gol, mas não vai. É, eu fico pensando, né? Assim, você falou que o seu prazer é servir. E aí, o meu único questionamento para você é: e qual o problema em ganhar dinheiro servindo os outros? Essa é a minha única pergunta para você, né? E se você tiver algum problema com isso, você tem algum problema a ser resolvido, de fato. Mas o que você precisa saber é que não é errado. Não é errado Não, você... não é errado porque a gente vive feliz, vive feliz, né? Mas tem essa cobrança porque Deus deu a capacidade, o dom de fazer, de ganhar dinheiro fácil também. Eu tenho essa consciência. É. Mas o prazer de servir, de contribuir, de fazer... Eu acho que essa história é a que você está contando para você mesmo, de que Deus te deu esse dom. Porque você se justifica dizendo que, não, Deus me deu isso para mim, é fácil, mas eu não faço. Mas eu poderia, se eu quiser eu faço, mas eu não faço. Então eu acho que é uma desculpa que você conta para você mesmo. Eu acho que, na verdade, você deveria fazer muito dinheiro mesmo, servindo os outros. Sabe por quê? Porque, vou pegar o grupo primo, a gente serve os outros. Eu ensino os outros a investir, a gente cuida do dinheiro dos outros, a gente ensina os outros, e hoje a gente fala com 40 milhões de pessoas por mês. Se eu não ganhar dinheiro, eu não conseguiria. Então, você não ganhar dinheiro, não transformar isso num negócio, limita a sua capacidade de ajudar. Limita. Para mim, o líder precisa criar um movimento maior do que ele mesmo. Então, você servir é muito pequeno. O próximo passo é você comprar mais tempo. Então, ao invés de você servir, é você servir aqueles que vão servir e você começar a construir uma consciência coletiva cada vez maior. Você precisa entender que ganhar dinheiro é muito bom. Em especial, sabendo o que você vai fazer com ele. Então, para mim, você está se limitando hoje. Ao invés É a de se crença potencializando. limitante. Com toda certeza. E que, claro, que veio, né, numa herança na sua criação e da sociedade, mas que ela é quebrável. Pode ser melhorada, com certeza. Muito bom, muito bom. Palmas, produção. Terceira e última pergunta. Legal aqui, né? A plateia participando. Legal, né? Eu gostei da Diferente. experiência. Bem legal mesmo. Manda Bem direto e reto a sua pergunta. Só levanta o microfone assim, ó. Levanta um pouquinho aqui, ó. Bem Bonito assim, o casaco dele. ó. Você viu, ó? Moletom Gostou? do Vente. Bonito, né? Manda. Fala, Thiagão, Pedro Ribeiro aqui. Tive que escrever aqui para poder fazer. Mas você tava falando sobre Deus na jornada da riqueza, né? Pra gente construir a riqueza ali. E a gente sabe que tem muitas pessoas que num caminho de fé tem um refúgio muito forte ali dentro da ambição, né? Enquanto outras pessoas também usam a ambição como uma desculpa
para se distanciar de alguns princípios espirituais, né? Como que alguém pode perseguir a liberdade financeira sem cair em nenhum desses extremos, né? Nem se acomodando na fé e nem se sacrificando os valores morais pelo dinheiro. Só fala o finalzinho aqui pra mim só de novo, por favor. Peraí, chute. Perdeu o finalzinho aí. Tem que fazer desde o começo, senão vai perder. A gente tava falando sobre o lance da ambição, né? Só o finalzinho. Tá, vamos lá. Como Como alguém pode perseguir a liberdade financeira sem cair em nenhum desses extremos, né? Espirituais ali no caso. E nem se acomodando na fé e nem sacrificando valores morais pelo dinheiro, né? Quando a gente tá colocando Deus acima dessas coisas. Como não se perder na jornada e deixar o dinheiro falar mais alto? É mais ou menos isso, né? Ou como não transferir a responsabilidade. Quanto a gente não enriquece porque acha que... Né, Assim, hoje, pensa que eu, como um cara que não era cristão e me tornei cristão, eu vejo igreja católica, evangélica, eu vejo que tem muita culpa em ganhar dinheiro. E quando eu me converti, eu li a Bíblia. O que parece muito louco, porque hoje as pessoas não leem a Bíblia. E aí eu comecei a ler uma Bíblia, parece que diferente da maioria das pessoas. Eu falei, na minha Bíblia não disse que ganhar dinheiro é errado. Pelo contrário. Tô vendo um monte de gente aqui na Bíblia, inclusive, que ajudaram até Jesus, porque tinham dinheiro. José de Arimateia. Então, assim, o José de Arimateia, tem um monte de gente que ajudou na caminhada, viúvas, mulheres que ajudaram Jesus na caminhada, com dinheiro também, né? Com posses, com caminhos, com ferramentas. Cara, onde que o dinheiro tá errado aqui, né? Então eu acho que existe uma visão errada sobre isso, né, em relação ao dinheiro. E na verdade, eu acho que, assim, na minha leitura, Deus quer que a gente ganhe dinheiro. Desde que a gente entenda que esse dinheiro não é nosso. Entende? Então a grande chave para conseguir fazer o que você está me desafiando, que é você enriquecer sem perder a sua alma, é você entender que o dinheiro não é seu. Entender que você está sendo confiado como mordomo a administrar o capital em nome de Deus e que esse capital vai ser utilizado aonde ele te dizer para utilizar. E não necessariamente ele vai te dizer com muita clareza, mas já está escrito o que você deveria fazer com esse dinheiro. Então, se está escrito que você pode ajudar a gente, ajudar viúvas, ajudar pobres, ajudar pessoas com deficiências e problemas, por que você não vai querer enriquecer? Tem gente que você poderia comprar, cara, comida. Tem gente que você poderia comprar segurança. Quando deu problema no Sul, a gente pegou um monte de casa para as pessoas, pegou abrigo, um monte de coisa. Caramba, o dinheiro ajudou nisso. Por que você vai querer ganhar dinheiro? Então, se você é cristão de verdade, você deveria querer ganhar muito dinheiro. Que é o que acho que falta nos cristãos hoje. Ambição de ganhar grana para ajudar os outros. Eles acham que ficar pobre é o que vai ajudar os outros. Não vai, mano. Não vai. Rico precisa de Deus para salvar a sua vida e pobre também. E muitas vezes, para você poder falar com um rico, você vai precisar de dinheiro. E muitas vezes, para ajudar um pobre, também vai precisar de dinheiro. Então, para mim, ganhar dinheiro é bíblico, cara. Desde que não corrompa a sua alma, né? É muito isso. Bom. Senhoras e senhores, recebi agora a palma mais forte do dia para Thiago Nigro! Ó, tá lançando... Quando vai estar disponível? Estamos em março, mês de março. 31 de março. 31 de março vai estar disponível o novo livro do Thiagão, O Homem que Comprou o Tempo. Cara, animal. Na próxima segunda. Ó, já tem... Cheirinho de novo. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto aqui, ó. Eu peguei o 03, então a gente vai colocar o link na descrição, tá? Para você, se ainda não estiver disponível nesse episódio, para você entrar ali no site, já fazer sua reserva. Na pré-venda, né? Pré-venda, né? E na pré-venda tem um preço diferente do livro. Boa. Que você não vai conseguir garantir depois. Então é bom aproveitar na Amazon. Link na descrição. E obrigado, irmão. Obrigado você, cara. Foi maravilhoso. Eu queria deixar esse final para você deixar a mensagem que você quiser, aquela que tocar no seu coração. Sabe que tem gente aqui, geralmente a galera ficou até o fim, cara. É verdade. Se o cara tá até o fim, essa pessoa tá querendo, ela tá diferente, ela tá numa vibração, ela tá num momento, ela tá num ritmo diferente, ela tá num movimento diferente. Cara, se você tá até aqui, né, com a gente, eu queria te dizer o seguinte, algumas coisas mudaram na minha vida. Né? Posso falar pela câmera ali? Claro. Algumas coisas mudaram na minha vida, né? E geralmente essas coisas que mudaram na minha vida foram aprendizados que eu tive lendo livros. Então eu li um livro do Flávio Augusto no passado, aprendi sobre equity, vendi um negócio alguns anos depois, enriqueci. Lendo
Provérbios, eu conheci a Bíblia, depois conheci Deus por causa disso e minha vida mudou. Eu tive vários livros que mudaram a minha vida. Então a leitura é algo que pode transformar você completamente. E uma das coisas que eu mais quis fazer ao longo de toda a minha jornada sempre foi escrever um livro, né? E eu escrevi o do Meu Milhão. Foi o livro mais vendido do Brasil em 2019, 2020, 2021. 2022 foi um dos livros mais vendidos também. Só que eu comecei a perceber que esse livro, por mais que fosse muito lido, né, mais de 4 milhões de cópias vendidas, eu pensei que um dia ele iria parar de ser lido. Ele era um livro datado e temporal. Então eu comecei uma jornada de muitos anos para escrever um livro que fosse atemporal, que vai estar aqui por algumas décadas, pelo menos, quem sabe mais do que isso. E aí foi quando eu comecei a escrita do Homem que Comprou o Tempo. Então, muitos antes de mim disseram que os ricos compram ativos e os pobres compram passivos. Eu acho que, na verdade, os ricos compram tempo e os pobres vendem tempo. E se você quer aprender como comprar o tempo e escalar na sua vida e ter mais liberdade, mais patrimônio como consequência, eu recomendo que você leia o livro que eu estou lançando agora, que é a compilação de tudo que eu já aprendi na minha vida e todos os relacionamentos que eu já tive. Eu compilei isso em 272 páginas e ele está na pré-venda da Amazon. Espero que você leia. Ele é muito diferente de tudo que você já leu, porque é a primeira ficção financeira já escrita. Fala sobre a relação de um pai muito rico com uma filha que não entende o valor do dinheiro e ambos se transformam ao longo da jornada. E a gente passa por cenários bíblicos, a gente passa pelo Egito, a gente passa por um navio romano, a gente passa até pelo Japão, e a gente passa pela Mesopotâmia também. E a gente encontra alguns personagens que são muito importantes nessa caminhada e espero que sejam também na sua caminhada. Leia O Homem que Comprou o Tempo, eu acho que vai fazer muito bem para vocês. E muito obrigado, Caio, pelo espaço aqui. Senhoras e senhores, espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Recomendações finais, se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, a maioria de vocês não estão inscritos, vocês voltam aqui sempre, dá um trabalhão danado a gente avisar de um episódio, então não perca agora, se inscreva no canal agora, para você ser notificado em tudo. A gente está muito feliz com o crescimento avassalador como você fez isso. E se você está ouvindo por alguma plataforma de streaming, também não deixe de seguir a nossa página para você estar conectadaço com a gente. E quem sabe um dia você estará na nossa plateia. Sim, senhoras e senhores. A produção, ela chama pessoas engajadas que estão lá na nossa página do Instagram, que de uma certa maneira fazem parte da comunidade como você fez isso. Tenho certeza, se você está conectado aqui, uma hora o teu dia vai chegar, você está aqui sentado, às vezes você fazer uma pergunta. Não são todos os episódios que tem plateia, mas de uma maneira muito frequente a gente vai fazer essa dinâmica que a gente gostou bastante, porque a plateia, como ela é maravilhosa. Palmas! É muito maravilhoso isso! E é nesse clima que eu me despeço. Uma ótima semana pra você. Fica com Deus e tchau! Tchau, plateia! Vai fazer inveja no Silvio Santos. Beijo!